Olá, estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa disciplina de planejamento estratégico. Eu sou a professora Luísa e na aula de hoje nós vamos trabalhar com as diretrizes estratégicas. Então, o objetivo é compreender a importância das diretrizes estratégicas para o sucesso das organizações. As diretrizes estratégicas que são conhecidas, né, como missão, visão, valores. Então, qual é a razão de existir? Onde eu quero chegar enquanto organização? Quais os valores a minha organização preza, né? Quais são os princípios? Então, é sobre isso que nós vamos trabalhar na nossa aula. E pensando primeiramente em intenções estratégicas. Então, quando a gente é o fundador de uma empresa, ele começa uma empresa, ele tem o desejo, né, de ter uma empresa, ele vai ter os seus desejos, as suas crenças, né, que ele possui em relação àquilo que ele quer para essa organização. Também ele vai precisar olhar para as necessidades, é claro, do mercado, a disposição dos compradores em valorizar os seus produtos. E essas aspirações, elas são impulsionadas por intenções estratégicas. Então, qual é o motivo da nossa existência como empresa? Para onde desejamos nos direcionar? Como definimos o que é sucesso para nós? Cada intenção estratégica, ela está acompanhada de uma ambição estratégica subjacente. Então, eu tenho um desdobramento dessa intenção estratégica. Então, a intenção estratégica, ela é o entendimento da essência da organização. Ela vai atuar como um meio para mobilizar as habilidades, as capacidades, os recursos internos que essa organização tem e para que ela possa, então, chegar àquele resultado almejado. E a partir daí, nós vamos ver cada uma dessas diretrizes estratégicas, começando pela missão. Então, a missão é o propósito, é a razão de existir da empresa. Qual é o propósito da organização? Por que essa organização existe? E aí a gente, né, vai ter, dentro dessa missão, a gente vai buscar responder enquanto organização qual é a razão de existir. E hoje a gente precisa ter um olhar mais amplo nesse contexto, pensando não só nos resultados, como, né, há algum tempo atrás a gente tinha um pensamento mais voltado nessa missão, nos resultados financeiros que essa organização almeja alcançar, trazer ali esses resultados para os acionistas, né, e também para os donos dessa organização. A gente tem hoje um outro olhar que exige as mudanças de perspectivas dentro do mercado, que cada vez mais os consumidores exigem das organizações e as novas gerações, né, têm esse novo olhar da missão da empresa, da atuação de uma empresa na sociedade, do quanto que essa empresa ela impacta positivamente na sociedade como um todo, não só o resultado que ela traz financeiro, os produtos que ela oferece, as soluções que ela resolve dos clientes, mas o impacto que ela traz na sociedade como um todo. Então, como essa organização se envolve em causas, né, que ela se posiciona em relação a causas importantes para aqueles consumidores dessa empresa que vão cobrar essa postura dela, se essa organização ela tem responsabilidade social e ambiental. Então, quando a gente pensa hoje nas diretrizes estratégicas, a empresa precisa ter um olhar, uma visão muito mais ampla para que ela possa realmente atender essas novas exigências de mercado. E a visão organizacional? A visão é como a organização deseja ser no futuro, qual é a aspiração para o que quer se tornar, aquilo que ela quer se tornar. Então,
como essa organização, né, esse é um processo emocional, porque vai envolver a identificação do propósito central da organização, que vai unificar esforços, né, que vai ter que ter coerência. Então, o desafio na formulação da visão é que não é apenas selecionar oportunidades ali para o futuro, mas vai exigir um autoconhecimento de quem a empresa é, dos valores, das aspirações. Então, é preciso uma liderança aí forte, né, que consiga estimular esse desejo. E aí é importante os valores organizacionais. Quais os princípios são importantes para a organização? Em que ela acredita e como ela se comporta. Em relação aos stakeholders, né? Os stakeholders que são as partes interessadas, que são todas as partes interessadas que se beneficiam com os resultados da organização. Quais são os grupos estratégicos que se relacionam direta ou indiretamente com a organização e que compartilham recursos e resultados. E, além disso, a gente tem a proposta, então, de valor. Quais são as necessidades e expectativas dos clientes e outras partes interessadas? E aí a gente, né, volta novamente para os stakeholders, que são todas as partes envolvidas, e os seus produtos, serviços e investimentos. O objetivo organizacional. Quais resultados a organização almeja alcançar? Então, quais são esses objetivos? A estratégia. Qual é o plano competitivo da organização? Quais são os elementos essenciais da sua estratégia? E aí a gente tem exemplos aqui que eu trouxe para a gente entender melhor essa missão organizacional. O que é a missão organizacional? É a razão da empresa existir. Então, essas empresas que eu trouxe aqui, o exemplo das missões, são empresas inovadoras, né? E empresas que têm um grande sucesso hoje no mercado. E elas justamente conseguem olhar para esse contexto mais amplo e conseguem trazer para suas missões, né, a razão de existir de uma forma inovadora, de uma forma que mostre realmente o seu posicionamento dentro do mercado, a razão delas existirem. Então, começando lá pela Nike, a Nike, ela busca prover a emoção de competir e vencer. Então, como a Nike ela trabalha muito com tênis para esportistas e para pessoas que querem, né, se desenvolver melhor nos esportes, ela tem essa missão de prover a emoção de competir e vencer. A Sony, aplicar tecnologia em benefício da população. 3M, resolver problemas não solucionados de forma inovadora. A 3M, que é uma empresa muito conhecida justamente por seus produtos inovadores, por soluções práticas, como o post-it, né? O post-it que é um produto que tem até toda uma história, né, em relação a como foi criado o post-it, que é bem interessante. Se você tiver aí a curiosidade de conhecer, pesquisa lá sobre a história de como foi desenvolvido o post-it. Não foi intencionalmente, mas justamente pela 3M ela ter uma cultura voltada para a inovação e mais aberta para aquilo que os colaboradores trazem, as ideias, é que o post-it foi desenvolvido, foi aceito ali como um produto. E aí a gente tem um outro exemplo que é a Natura. A Natura tem como missão ajudar as pessoas a encontrar a beleza interior dentro delas. Veja bem como, né, quando a gente pega aí a missão da Natura, como isso reflete a forma que vai envolver olhar para o todo, para o contexto da sociedade, para aquilo que ela vai contribuir em relação à sociedade, pensando em algo maior do que o produto que ela vai oferecer. Porque a Natura trabalha com produtos de beleza, beleza exterior,
mas ela aborda um assunto muito mais amplo, que é a beleza interior da mulher, das pessoas se valorizarem também pela sua beleza interior. Então, ela está abordando algo mais amplo, que vai envolver um valor para a sociedade e não apenas em relação ao produto que ela vende em si. E o outro exemplo que nós temos, a Walt Disney. A Walt Disney, que tem como missão tornar as pessoas felizes. Então, é justamente isso que ela busca fazer na sua cultura organizacional, no incentivo que os colaboradores têm de autonomia, de ser criativos ali no trato com o cliente, da importância que eles dão para os clientes e para os colaboradores, que os colaboradores são os primeiros clientes da empresa, são os clientes internos. Então, tudo isso é valorizado na sua cultura organizacional, que vai propiciar essa missão, que é a razão de existir da Walt Disney, tornar as pessoas felizes. O outro ponto é a missão da Amazon, construir um lugar onde as pessoas podem vir para encontrar, descobrir qualquer coisa que queira comprar online. Então, ela resumiu também de forma muito simples a sua missão, E ela tem conseguido fazer isso de maneira aí com sucesso. Agora, em relação aos objetivos, vamos ver? As etapas para a elaboração da visão de negócios. Então, primeiro, começando aí pelo primeiro esboço, uma declaração inicial que vai refletir a forma como os sonhos de um indivíduo ou um grupo de fundador, combinado com as demandas do mercado. A etapa de coalizão, que é o primeiro esboço que vai evoluir ao longo do tempo com a contribuição de líderes e outros stakeholders. A dinâmica de grupo requer orientação profissional para abordar emoções, ansiedades, muitas vezes fora ali do ambiente de trabalho. O desalinhamento do processo, muitas vezes o processo não é linear e pode envolver aí avanços e retrocessos quando você está nessa etapa de visão. Duração, o processo leva meses, não se concluindo em uma única reunião. E o produto final resulta em uma direção futura viável, focada, mas que seja flexível e também facilmente comunicável. Então, a gente percebe que essa visão não é algo tão simples assim, de ser elaborado. Ela passa por um processo e deve ser, esse processo respeitado, pensando que é algo que envolve vários valores, intenções, que envolve emoção e que precisa também muitas vezes se voltar, É um processo que não é linear, que às vezes você vai ter que voltar atrás, repensar e para que chegue a um produto final realmente viável, de uma visão que seja viável. E em relação, vamos lá ver, em relação ao objetivo organizacional, então o objetivo organizacional não é algo concreto, mas sim um estado a ser alcançado. Não é algo que se possui, mas sim algo a ser buscado. Então, envolve um processo complexo e em constante evolução. As organizações, elas buscam atender a uma variedade de requisitos do ambiente e de grupos de interesse. Então, envolve aí, todos os stakeholders. E os objetivos organizacionais, eles não são fixos, mas eles estão em constante transformação. A dinâmica dos objetivos influencia as interações das organizações com o seu ambiente. Então, é algo que não vai ser fixo, é algo que vai mudar também de acordo com as mudanças que acontecem nesse ambiente e que precisa ser flexível, que precisa ser adaptável esse objetivo. E a gente vai ter aí, então, que olhar para esse ambiente enquanto gestor e conseguir fazer essas mudanças, essas adaptações de acordo com as necessidades, acompanhando e trazendo ali
novamente novos objetivos que façam parte, que reflitam a realidade atual. Então não é algo para ser ali fixo, né, que não pode ser mudado, mas sim que deve ser pensado, que deve ser analisado e que deve ser muitas vezes revisto, ok? Finalizamos então o nosso tema e desejo para você bons estudos.